Então, a princípio, a gente calculou essas características nos dois grupos, viu que os critérios são atendidos, então a gente calcula o SP e usa essa expressão para chegar no valor de T. Se esse T, que é quem reflete a diferença entre os grupos, é grande, rejeita-se a hipótese nula. Se o T, que reflete a diferença, é pequeno, aceita-se a hipótese nula. O que é ser grande ou ser pequeno? Aí a gente tem que descobrir a distribuição de probabilidade desse T. Sob a regência da hipótese nula, esse parâmetro T vai seguir uma distribuição T de Student com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Vocês se lembram da aula de estimadores? Que também chegava-se numa distribuição T de Student? O que era a tal da distribuição T de Student? Era como se fosse uma gaussiana que se alargava um pouquinho, porque a gente incorporava mais uma fonte de incerteza, que era o fato do nosso desvio padrão, ou nosso erro padrão, ser também estimado. Se lembram disso? Ou seja, não só a diferença entre as médias aqui é estimada. O erro padrão aqui, como a gente está vendo, tem um chapéuzinho em cima. Está vendo? Tem esse chapéuzinho. Sempre que tem um chapéuzinho em cima, significa que aquele parâmetro é um parâmetro estimado, não é um parâmetro verdadeiro. Ou seja, o que está em cima é uma estimativa e o que está embaixo também é uma estimativa. Então, se o que está em cima é gaussiano e o que está embaixo é estimado, essa razão é T de Student. Isso é o que gera a distribuição T de Student. É uma gaussiana um pouquinho mais larga, para poder incorporar esse aumento de incerteza dado pelo desvio padrão também ser estimado. Tá bom? Então, só que o quanto que ela se alarga? Ela se alarga muito se o nosso aumento de incerteza é grande. Ela se alarga pouco se o aumento de incerteza é pequeno. E a incerteza é grande, o aumento de incerteza é grande ou pequeno se o nosso número de indivíduos é pequeno ou grande. Ou seja, se o número de indivíduos analisado é pequeno, o erro padrão estimado tem uma variabilidade grande, então o aumento de incerteza é grande. Se o nosso número de indivíduos analisados é grande, a variabilidade do erro padrão é pequena, o aumento de incerteza é pequeno. Então, o número de graus de liberdade vai definir exatamente essa questão de o quão larga é a minha curva, T. Quanto maior o número de graus de liberdade, mais ela tende a gaussiana. Quanto menor o número de graus de liberdade, mais ela se afasta, mais ela se alarga com relação à gaussiana. Tá bom? Daqui a pouco eu vou voltar na distribuição T, numa tabelinha dos valores críticos para ela. Tá? Por enquanto, vamos... De onde a gente descobre essa distribuição? Em tabela, ou então no computador. O computador calcula para a gente. A gente não vai calcular no braço, não. Pode ficar tranquilo. Tá? Mas, daqui a pouco eu volto para a tabela que a gente utilizou para os estimadores, para também ter uma ideia de onde isso surge. Então, basicamente, se eu sei qual é a distribuição, eu posso utilizar aqueles valores críticos. O que é grande? O que dá uma área alfa? E aí, dependendo se o teste é bilateral ou unilateral, a gente vê, se o teste T resultar num parâmetro que é menor do que um limite inferior ou maior do que um limite superior, rejeita essa hipótese nula no teste bilateral. Se o valor T estimado é maior do que um T crítico, um limite inferior, um limite superior, né, a gente diz que num teste bilateral positivo, rejeita-se a hipótese nula. E, no outro caso, se o nosso valor T calculado pela formuleta é menor do que um valor crítico inferior, também dado pelaquela distribuição T de Student, a gente rejeita a hipótese nula no caso do teste unilateral negativo. Então, dependendo do teste, da lateralidade do teste, os valores críticos, ou seja, os nossos limiares, para dizer é grande ou é pequena a diferença, vai variar, eles vão variar. Não sei se vocês estão percebendo, olha só. No caso dos valores positivos, tá? É um T crítico que, no caso de um teste bilateral, ele coloca à esquerda dele 1 menos alfa sobre 2. Ou seja, à direita
aquela curvinha, vamos botar para aquela curvinha. À direita da curva, eu tenho alfa sobre 2. Então, esse valor crítico coloca a esquerda dele quanto? 100% menos alfa sobre 2, ou seja, 1 menos alfa sobre 2. É o que aquela formuleta está querendo dizer. O valor T crítico, que é esse T asterisco, ele tem aquele número de graus de liberdade que a gente definiu antes, NA mais ND menos 2, e a área que ele vai jogar à esquerda é 1 menos alfa sobre 2. Por exemplo, no nosso caso de alfa 5%, alfa sobre 2, 2,5%, então significa que ele coloca à esquerda do valor crítico 97,5%. Tá? Por outro lado, no caso do teste unilateral positivo, o meu T crítico é de 1 menos alfa. Ou seja, todos os 5% estão à direita dele. Então, à esquerda estão os 95%, não 97,5%. Tá? Então, o meu T crítico vai um pouquinho mais para a esquerda. Como a gente tinha visto antes naquele jogo de figuras que a gente fez há pouco tempo. Ok, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Mesmo? Então, uma vez a gente calculando aquele T, basicamente o que a gente faz no final é, vamos ilustrar por enquanto um teste bilateral. Eu tenho um intervalo dado por essas linhas pretas, delimitados pelo T crítico positivo e pelo T crítico negativo. Se cair dentro desse intervalo, a princípio a diferença não é tão grande assim. Aceita-se a hipótese nula. Igualdade estatística. Se a diferença cair fora desse intervalo, ou seja, maior do que esse T crítico positivo ou menor do que esse T crítico negativo, a diferença não é tão pequena assim, é grande. Então rejeita a hipótese nula, desigualdade estatística. Tá bom? E aí vamos supor dois casos. Primeiro caso, o T calculado caiu fora do intervalo. Então o T deu esse valor aqui. Se eu estou no caso de um teste bilateral, vamos ver o que acontece no outro lado, ou seja, com menos aquele T. Ele cairia aqui. Tá bom? Então, se o meu T cai fora do intervalo, a área fora do meu T, ela é maior ou menor do que o alfa. Vamos voltar. Quem é o alfa? O alfa seria a área fora do T crítico. Ou seja, 2,5% aqui, 2,5% para cá. Então a minha área vermelha é menor ou maior do que alfa? Menor. Sempre que o T calculado está fora do intervalo, o valor dessa área é menor do que o alfa. Quem é essa área? Valor P. Que em algum lugar vocês vão ouvir falar de P-valor. Em inglês, P-value. Em português é melhor chamar de valor P. Adjetivo depois. É mais comum em português. Então, valor P nada mais é do que essa área além do valor calculado de T. Se o meu T estiver fora do intervalo, necessariamente essa área é menor do que alfa. Por quê? O alfa nada mais é do que a área fora daquele intervalo. Então, se ele está mais fora ainda daquele intervalo, essa área é menor. Por outro lado, se o meu T não é tão grande assim, ele caiu dentro do intervalo, tá vendo? A linha preta está aqui, ó. Estou conseguindo enxergar? Que é o T crítico, continua no mesmo lugar. Mas eu calculei lá a diferença entre os grupos e ela não foi tão grande assim. O T calculado deu aqui, dentro do intervalo. Vou lá e jogo o menos T. O que acontece do outro lado também, já que eu estou lidando com um teste bilateral? Como é que vai dar minha área vermelha? Isso mais isso. Comparando-se com o alfa, o que vai acontecer? Essa área vermelha, o valor P, é menor ou maior do que alfa? Maior do que alfa. Tudo bem, pessoal? Então, em alguns momentos a gente vai chegar em um programa de computador e esse programa de computador ele pode, por exemplo, um teste T. Ele pode me dar o valor do T calculado e aí eu tenho que comparar com o T crítico para saber se ele é grande ou pequeno. Ou ele pode me dar logo o valor P, que é essa área vermelha.
Se ele já me der o valor P, pessoal, eu não preciso ir para a tabela nenhuma. Com quem que eu vou comparar o valor P? Com o alfa, que é arbitrário, que eu arbitrei em 5%, por exemplo. Então, se o valor P é menor do que 5%, rejeita a hipótese nula. Meu valor P é maior do que 5%, aceita a hipótese nula, independente do teste que eu estou usando. Essa é a grande utilidade do valor P. Não preciso procurar tabela nenhuma. Entenderam a ideia? Tá. A utilidade a gente já aceitou. Mas o que isso significa? Se ele é a área debaixo da minha curva azul, fora dessa região delimitada pelo Q calculado, significa o seguinte, olha, os meus grupos são tão diferentes quanto isso. A diferença entre eles é T. A probabilidade de haver diferenças maiores do que essa, caso esses grupos sejam originários de uma mesma população, já que eu estou regido pela curva azul da hipótese nula, é o valor P. Ou seja, o valor P significa a probabilidade de, sendo a hipótese nula verdadeira, a gente encontrar uma diferença tão grande quanto essa ou até maior entre grupos.